Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E dando continuidade então à nossa videoaula de revisão, então a gente vai trabalhar ainda lá no volume 2, então no teu livro didático lá do segundo bimestre, só que agora é a unidade 4. Então a gente vai finalizar o segundo bimestre com essa unidade aqui. Lembrando que esse bimestre a gente teve 4 videoaulas, então 4 formulários lá para responder, tá gente? Então, o tema lá da unidade 4 é matéria e suas transformações. E aí, nessa unidade, para quem acompanhou lá no SPE, né, a gente viu lá nas lives também, no WhatsApp a gente conversou com alguns. Então, assim, foi trabalhado de fazer o bolo de caneca, né? E aí, quando a gente fala lá do bolo de caneca, a gente está trabalhando uma situação lá que é a química na culinária. Então, o assunto de química no 6º ano começa aí falando da culinária e daí misturando ingredientes, né? E aí o que acontece com esses ingredientes? Quando a gente mistura lá os ingredientes para fazer o bolo de caneca, ele tem determinada aparência, né? Tem uma determinada cor, um odor, né? Um cheiro, que depois quando a gente coloca lá no micro-ondas e a gente retira, ele sofreu lá o aquecimento, ele sofreu uma transformação, sofreu reações químicas que transformaram em outras substâncias, né? Então ele vem lá com outro cheiro, com outro sabor, né? Com outra aparência. Então essas são evidências lá de reações químicas, né? Então o que é reação química mesmo? Qual é o conceito de reação química? Que a composição da matéria foi alterada, ou as composições, né, dos materiais são alterados. Então, há a formação de substâncias diferentes das originais. Tá? Então, normalmente acontecem evidências que a gente consegue lá, só de visualizar, perceber que houve essa reação química, né, ou uma reação, ou várias reações, enfim. Então, que evidências são essas? Então, por exemplo, lá, alteração do odor. Pode acontecer lá uma reação química que mudou o cheiro lá da substância, né? Uma evidência de que aconteceu a reação química. Ou mudou a cor, ou liberou gás, ou liberou luz, ou calor, ou as duas coisas. Pode acontecer várias dessas situações, várias dessas evidências, ou não, tá? Às vezes pode a gente não conseguir visualizar, não perceber que aconteceu a reação química, mas isso não quer dizer que ela não aconteceu, né? Pode acontecer a reação química e a gente não ter nenhuma evidência de que ela aconteceu. Um exemplo disso é a nossa respiração. Então tem lá no livro didático de vocês esse exemplo, que a respiração, por exemplo, ela é responsável pela energia do nosso corpo, né? A digestão lá, a gente absorve os nutrientes também. Então, são reações químicas que vão acontecendo no nosso organismo que a gente não consegue visualizar, mas elas estão acontecendo. Um outro exemplo, então, é a fotossíntese. Tá? A fotossíntese é um exemplo de reação química. Daí eu coloquei aqui para vocês observarem. Então, assim, o que a fotossíntese faz, né? Basicamente, retira lá o gás carbônico, né, do ambiente, o dióxido de carbono e a água, e com a radiação solar, lá com a clorofila, que é aquele pigmento, né, das plantas, vai transformar. Então vai acontecer uma transformação química, uma reação química que vai se transformar lá em glicose, água e gás oxigênio. E aí, como que eu sei que aconteceu essa reação química se eu não estou vendo? Eu posso simbolizar uma reação química utilizando uma equação química. Então, nesse caso aqui, ó, foi utilizada uma equação química para simbolizar o que acontece na fotossíntese. E aí a gente não pode esquecer que na equação química a gente tem uma setinha, né, que vai separar lá o que tinha antes da reação química do que tem depois da reação química. E aí a gente vai separar também, então, o que tinha antes da setinha, né? A gente tem aqui duas substâncias, então eu sei disso por quê? Tem esse
Então, o sinalzinho de mais está mostrando quantas substâncias tinham antes de acontecer a reação química. Nesse caso aqui, 2, né? E aqui, depois de acontecer a reação química, ó, 3 substâncias, ó. Então, tenho 2 sinalzinhos de mais aqui para representar isso. Então, a equação química me mostra essas situações. Mostra também que tudo que tem antes da setinha, tá? Então lá do lado esquerdo da setinha, a gente chama de reagente. Por quê? Porque são substâncias que reagiram e tudo que tem depois da setinha, ou seja, aqui do lado direito, são os produtos. O que aconteceu depois de acontecer a reação química, né? Que for formado depois de acontecer a reação química. Então, são os produtos. Então, reagentes antes da setinha, produtos depois da setinha. Outra coisa que a gente não pode esquecer, hein? Fórmula química. Fórmula química é uma representação para simbolizar substâncias. Então, aqui eu tenho várias fórmulas químicas aqui, né? Dentro da minha equação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que a fórmula química da água é H2O. Eu sei que a fórmula química do gás oxigênio é O2. Então, essas são as fórmulas químicas. Da glicose aqui, ó, C6H12O6. Essa é a fórmula química da glicose. Tá? E também para lembrar que os elementos químicos são os constituintes de todas as substâncias. Então, as substâncias são formadas por elementos químicos. Então, por exemplo, lá na minha substância água aqui, a fórmula química é H2O. E que elementos químicos fazem parte, então, da substância água? O hidrogênio, né, que é o H, e o oxigênio, que é o O. Por exemplo, da glicose, né, que elementos químicos fazem parte da glicose? Se eu olhar a fórmula química aqui, então, C, que é o carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio. Então, esses são os elementos químicos que fazem parte dessa substância. Tá? E aí, a gente também tem na equação química outra situação que é identificar qual era o estado físico, né, dessas substâncias quando aconteceu a reação química. A gente tem aqui um exemplo que não está mais usando a fórmula química, né? Não está usando lá com os elementos químicos, está colocando só o nome, né, da substância. Mas aqui entre parênteses está indicando qual é o estado físico que essa substância se encontra. Então, por exemplo, aqui nessa primeira, o bicarbonato de sódio, tem esse S aqui do ladinho, significa que ele está no estado sólido. Tá? A água aqui, ó, tem esse L aqui do lado, significa que ela está no estado líquido. O dióxido de carbono tem esse G, que significa que é o estado gasoso. E aí tem esses dois aqui, ó, o ácido clorídrico e o cloreto de sódio, que tem esse AQ, significa aquoso, significa que ele está diluído em água. Tá? Então, quando tem esse AQ, é aquoso. Vamos olhar nesse próximo exemplo aqui. Então, bicarbonato de sódio, sólido. Ácido sulfúrico, aquoso, então está lá dissolvido em água, né? Sulfato de sódio, aquoso também. Água, líquido, e dióxido de carbono, gasoso. Então, o estado físico, normalmente, a gente identifica aqui, assim, com essas letrinhas entre parênteses, tá? Na equação química. E aí, a gente também tem uma outra forma de representar, além de usar as fórmulas químicas, né, que formam lá a equação química, a gente pode também desenhar. Então, usar ali, desenhando os átomos. Então, por exemplo, aqui, eu tenho representado o hidrogênio pela bolinha aqui branca, né? Eu tenho representado aqui o oxigênio pela bolinha vermelha, tá? Depois aqui depois de acontecer a reação química, as moléculas do produto, os produtos da reação. Então, vamos ver lá. Minha pergunta para vocês. Quantos átomos de hidrogênio há nos reagentes? Então, vamos lembrar que reagente é o que vem antes da setinha. Eu posso olhar aqui embaixo, mas posso olhar no desenho também para comparar, hein?
Vamos lá. Hidrogênio. Já sei que hidrogênio é a letra H, que representa o elemento hidrogênio. Quantos átomos que tem? Então aqui, ó, gente, para eu saber quantos átomos de hidrogênio, eu multiplico esses dois. Então, se eu olhar aqui na fórmula química, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Vamos olhar lá no desenho, ó. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Então, nos reagentes, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E quantas moléculas de oxigênio há nos produtos? Opa, moléculas de oxigênio. Então, vamos olhar aqui. Tem molécula de oxigênio aqui no produto? Não tem, né? Tem oxigênio? Molécula de oxigênio? Não tem, tá? Então, o que vai acontecer? Os átomos, eles se juntam formando as moléculas, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho moléculas de água. 2 moléculas de água. Não tenho moléculas de oxigênio nos produtos. Eu tenho nos reagentes. Eu tenho uma molécula de oxigênio nos reagentes. Beleza? Próximo. Os produtos representam substâncias simples ou compostas? Ixi, já nem me lembro mais desse assunto. Lembra sim, olha lá. Substância simples é quando é o mesmo átomo, o mesmo elemento químico está lá fazendo parte. E substância composta é quando tem diferentes elementos químicos. Então, por exemplo, aqui, ó, gás oxigênio, substância simples, porque é só oxigênio que tem aqui. Gás hidrogênio, é simples, ó, só tem hidrogênio. Mas e aqui essa molécula? Água. Então, substância composta. Por quê? Porque tem hidrogênio e tem oxigênio, tá? Então, os produtos representam substâncias compostas, porque são elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Beleza? E aí, gente, para acontecer reação química, quando a gente analisa lá as reações químicas, elas têm uma determinada velocidade. Elas podem acontecer de uma forma lenta, mas podem acontecer de uma forma rápida. Né? Então, se a gente, por exemplo, for pensar lá, no assunto que a gente falou sobre o lixo, né? Se a gente pensar nas cascas de frutas lá se degradando no ambiente, até ela se decompor, é bem demorado, né? Porém, se eu comparar a decomposição lá das cascas de fruta com a decomposição do plástico, é bem rápida, né? Então, depende aí da referência que a gente está usando. O plástico demora muito mais para se decompor do que a casca de uma fruta, por exemplo, tá? Então, existem essas situações que a gente precisa analisar. Então, por exemplo, ó, apodrecimento da banana, nesse caso aqui, que foi utilizado como exemplo, esse apodrecimento é considerado uma transformação química lenta, né? Que aos poucos ela vai apodrecendo. Agora, se a gente colocar lá um comprimido efervescente na água, ele vai soltando bolha bem rapidamente, né? Só que existem situações também que podem alterar essa velocidade, dessa decomposição, dessa reação química, tá? Então, por exemplo, lá, se nesse caso aqui eu usasse água quente, tá? Uma água com uma temperatura mais alta do que a temperatura ambiente, então seria mais rápida a velocidade desse comprimido se transformar ali, tá? Liberar o gás da efervescência. Beleza, gente? Então, existem essas situações aí que podem transformar, podem alterar a velocidade da transformação química. Então, a gente tem de importante ali. Tem dois experimentos ali no livro didático de vocês que falam sobre isso. Então, um deles lá fala sobre a casca de ovo. Se você colocar lá a casca de ovo para sofrer uma reação química, a casca de ovo não muito quebrada, ela vai demorar determinado tempo. Se você colocar a casca de ovo toda quebradinha, ela vai se transformar mais rapidamente, a reação química vai ser mais rápida. Então, isso significa que quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, ou seja, você quebrando o ovo, você vai aumentar a superfície de contato entre o vinagre lá, acho que era o vinagre que era o exercício de vocês, do experimento, junto com a casca de ovo.
Então vai ser maior a velocidade de reação, ele vai liberar esse gás lá mais rapidinho. Tá? E também, quanto maior for a temperatura, vai ser maior a velocidade de reação. Então, por exemplo, lá no livro de vocês, tem essa questão do comprimido efervescente. Se você colocar uma água lá que é a temperatura um pouquinho mais alta, a velocidade vai ser maior, então vai ser mais rápido que ele vai criar efervescência lá do que a água na temperatura ambiente. E aí, claro que existem as reações químicas que acontecem no corpo humano, né? Vamos relembrar aí algumas. Então, a digestão, né, que é o processo de transformação dos alimentos. Por quê? Porque o nosso organismo, ele precisa dos nutrientes dos alimentos para energia, para as nossas células, né? Então, ocorrem lá no processo da digestão várias reações químicas para a gente absorver esses nutrientes, tá? Então, começa lá, por exemplo, a saliva, né? A saliva transforma quimicamente lá alguns nutrientes. Só lembrando, por exemplo, que a mastigação é uma transformação que não é química, é uma transformação física. A mastigação, ela está triturando lá os alimentos, tá? Ela não está mudando a composição, não está alterando a composição, ela só está triturando os alimentos. Então, mastigar é físico. Porém, no processo da digestão, ali quando transforma, né, quando vai absorvendo os nutrientes, aí o resto do processo, todo o processo é uma transformação química. Várias transformações químicas, na verdade. O sangue, por exemplo, a gente falou que o sangue lá, quando a gente falou lá da centrifugação, né, que na centrifugação a pessoa lá no laboratório coloca o tubinho lá de sangue numa centrífuga e numa alta velocidade vai separar os componentes do sangue. Então a gente viu que o sangue é uma mistura. Então, o que acontece lá? Uma mistura é composta de muitas substâncias. E quando a pessoa, por exemplo, ela rala lá o joelho, né? Rala o joelho, vai acontecer lá algumas reações químicas vão acontecer para poder cicatrizar aquele ralado, tá? Então, por exemplo, a casca da ferida, né? É um processo lá de cicatrização onde ocorreu uma reação química. E aí, claro, né, várias reações químicas acontecem, a gente falou da digestão, mas tem a respiração, enfim, tem várias reações químicas no nosso organismo. A gente vai estudar aí ao longo do ensino fundamental 2. E essas reações químicas, o que a gente não utiliza no nosso corpo, ele é eliminado. Né? Então, é eliminado, por exemplo, na forma de urina. Tá? Então, a produção da urina é um mecanismo para eliminar substâncias que não são utilizadas no nosso corpo. Ou a lágrima, ou o suor, né? Então, são situações aí de eliminação de substâncias que a gente não utiliza no nosso organismo. E como eu falei lá da respiração, né? Lembrando que respiração e mais as outras atividades que o nosso organismo realiza, elas são sincronizadas, né? Elas são realizadas de forma integrada e daí quem comanda isso tudo, né, é o sistema nervoso. Tá? Então o sistema nervoso vai relacionar todo o conjunto de reações químicas que acontecem no nosso organismo. Daí a gente falou lá de diferença, né, de transformação química e transformação física. Então, primeiro, né, transformação dos materiais. Correspondem a modificações da matéria. Então, está modificando uma matéria de alguma forma. Existem modificações que vão alterar lá a composição química da matéria e transformações que não alteram essa composição química. Então, quando altera a composição da matéria, quando forma lá uma ou mais substâncias, então, quando forma substâncias diferentes das originais, tem-se uma transformação química. Então, a alteração da composição da matéria, a transformação química. E quando não tem alteração da composição da matéria, ou seja, não forma novas substâncias, transformação física. Transformação física. E aí a gente tem alguns exemplos. Então, por exemplo, lá, né, as latinhas de alumínio
Se eu amassar lá as latinhas de alumínio, eu não estou alterando essa matéria, a composição dessa matéria, né? Só estou alterando o tamanho dela. Então, não estou criando novas substâncias. Aqui, eu quebrei lá uma xícara, por exemplo, de porcelana. Então, não estou alterando lá a composição da matéria. Outra, cortando o cabelo, tá? Dobrando papel, cortando alimentos. E aí, mudança de estado físico, né? Do sólido está derretendo lá, então do sólido para o líquido. Então, todas essas situações aqui são transformações físicas, não estão alterando lá a composição da matéria, tá, gente? Transformações físicas. Então, vamos ver lá. Um bolo assando, está alterando lá os ingredientes, está se transformando em outra coisa? Sim, né? Está se transformando em outros produtos. A gente já viu lá no começo, falando lá do bolinho de caneca. Então, bolo sendo assado ou cozimento de qualquer alimento, transformação química. Fotossíntese, a gente também usou como exemplo. Então, reações químicas acontecendo. Lembrando que reação química é transformação química. Digestão, a gente falou também, nutrientes sendo absorvidos pelo organismo, reações químicas acontecendo, transformação química. Ferrugem, então, por exemplo, deixei lá uns pregos em contato com o oxigênio, eles vão oxidando e vão formando ferrugem, vai se transformando aquela matéria ali. Então, se está acontecendo alteração, transformação química. Aí eu dissolvi o açúcar no suco e agora? E agora, lembra lá dos processos de separação dos materiais? A gente pode conseguir novamente esse açúcar, se eu colocar, por exemplo, lá no processo de destilação, né? Então, se eu consigo novamente que obter esse reagente como açúcar, então, voltando ali no açúcar, se eu consigo obter, então, novamente esse reagente, transformação física, tá? O gelo derretendo, então o que está acontecendo? Está mudando o estado físico dele, então, de sólido está virando líquido. Eu posso voltar a fazer ele virar sólido? Posso colocar de novo lá no congelador, então, transformação física. Perfume evaporando, mesma coisa, né? Está mudando de estado físico, então ele era líquido, está virando gasoso lá, então, transformação física. Madeira queimando, todos os processos de combustão, né? Então está virando cinza lá, eu não consigo fazer voltar a ser madeira, é uma transformação química. Chuva caindo, precipitação da chuva. Lembra lá do ciclo da água na natureza, ela volta, então, o que acontece? Transformação física. Gente, então, fechamos o segundo bimestre aqui com esse conteúdo. Não esqueçam de responder os formulários, são 4 formulários de ciências, hein? E a gente se vê lá no terceiro bimestre. Se cuidem e até mais.